O sentenciador falou aqui: o que é a verdadeira forma divina dos deuses? No conto de Semele, ela pede que Zeus. Ah, sim! Mostre sua verdadeira forma e morre na hora, né? Tem isso. Olha, tem várias. Aí tem na Bíblia, no, principalmente nas histórias de Moisés ali, né? Tem essa questão de ver Deus. Moisés fala para que Deus passe, mostre a sua glória para ele. E aí Deus passa meio de costas, tampando ali o rosto de Moisés para que ele não seja totalmente, não seja um avassalador, né? Isso aparece em várias e várias e várias e várias culturas. Tem um vídeo que eu fiz sobre a auréola. Eu nem entrei tanto nisso, mas na pesquisa que eu fiz pro vídeo sobre a auréola, o vídeo chama o símbolo que une dezenas de religiões, o símbolo que liga dezenas de religiões. Nesse vídeo eu falo sobre a questão da auréola e existe uma ideia que os mesopotâmicos chamavam de melamo, ou melam, que é uma radiância que os seres sobre-humanos emitem. E que faz com que a pessoa afaste, seja terrível a visão de um ser sobre-humano. Isso tanto seres benéficos quanto maléficos. E aí você encontra essa ideia também na Odisseia de Homero, um texto grego, portanto, falando sobre a guerra, na Ilíada, melhor dizendo. Na Ilíada, descrevendo ali a guerra de Troia, tem um episódio em que a deusa Atena dá um boost ali, né, dá uma fortalecida em Aquiles, e Aquiles passa a brilhar, emitir uma radiância, uma nuvem de ouro, uma nuvem dourada, né, fica em volta da sua cabeça, e esse brilho se estende até o céu, e o exército rival foge só de ver esse brilho e ouvir a voz também de Aquiles, né, que soa como uma trombeta. Então, assim, Aquiles, de certa forma, recebe uma imagem divina, ele meio que encarna uma imagem divina que é insuportável ali para o exército adversário. Moisés tem a questão de que depois que ele vê Deus, ele tem que usar um pano, um lenço, porque o rosto dele fica brilhante e o povo tem medo de ver essa radiância no rosto de Moisés. Então tem nos estudos de religião, o Rudolf Otto, que é um teólogo que eu falei o sagrado a ideia de sagrado do Rudolf Otto pode entrar naquela lista de 5 livros lá da recolonização, da colonização de outros planetas, né? Mas o Rudolf Otto, que é um teólogo alemão ali do início do século XX, ele chama isso de Mysterium Tremendum et Fascinans. Ele descreve o sagrado, independente de religião, como algo misterioso, que ao mesmo tempo fascina, atrai, mas faz tremer. Né? Então o sagrado é muito recorrente em várias culturas, essa ideia do sagrado como tremendo e fascinante. As pessoas querem se aproximar do sagrado, mas ao mesmo tempo elas têm medo. Até no Novo Testamento, quando Jesus, por exemplo, faz um milagre e Pedro fala com ele assim: se afaste de mim porque eu sou impuro para estar na sua presença, né? Ele fica com medo de ser realmente aniquilado ali por estar na presença de algo que é muito além da sua categoria. É... Na Arca da Aliança, né? Quando o cara tromba na Arca da Aliança, ele escora a Arca da Aliança para ela não cair, ele é imediatamente fulminado. Então o sagrado ele tem essa dualidade, né? De atrair, mas de causar espanto, consequentemente repelir, porque é poderoso demais. O que é poderoso demais é bom, porque você quer estar perto desse poder, de alguma forma canalizar esse poder em benefício próprio, e é perigoso, porque o poder pode ser um poder contra você também. E assim, pensando num nível psicológico também, menos instrumental, como eu falei agora, pensando num nível mais psicológico, talvez todos vocês, ou pelo menos vários de vocês, já devem ter tido uma experiência de ver algo que é tão grandioso, tão belo, ou tão poderoso, ou tão sagrado, divino, e aquilo gera imediatamente um sentimento da própria nulidade, da própria inadequação, do seu próprio caráter pecaminoso e coisa do tipo, né? Você é confrontado, você vê uma beleza, uma verdade e uma bondade tão incrível, tão diferente daquilo que você é, que aquilo meio que te constrange. É... Isso não precisa estar num contexto religioso, tá? Isso pode acontecer num culto, isso pode acontecer num louvor, isso pode acontecer. Mas isso pode acontecer, como aconteceu comigo, um dos casos, na Foz do Iguaçu, vendo as cataratas do Iguaçu, que quase me pôs de joelho. Assim, eu me segurei para não ficar de joelho, porque seria uma coisa ridícula. Se tivesse me arrebatado um pouco mais, eu teria me dado ao ridículo, né? Mas assim,
eu quase fiquei de joelho ali e botei a testa no chão, porque é uma coisa realmente que é avassaladora e te coloca em outra dimensão de experimentar a realidade. Então essas experiências acontecem. E aí, uma forma de elaborar isso culturalmente é por meio dessas categorias do sagrado que expressam isso, o tremendo e o fascinante. É o sentimento oceânico, né? Também tem essa ideia do sentimento oceânico. Tem até um livro chamado Espiritualidade para Ateus, uma coisa desse tipo, do. Esqueci o nome do autor agora, mas é o Sponville. Conte Sponville, uma coisa desse tipo. Que é um autor que é ateu e fala sobre isso, né? Sobre o sentimento oceânico. Na psicologia da religião também fala sobre isso. Muitos astronautas relatam experiências desse tipo, de a experiência de algo grande demais que faz a pessoa ter consciência da sua pequenez. Pequeneza? Pequenez? Enfim, então acho que tudo isso entra na conta aí pra gente tentar entender essa experiência cultural que a gente chama de sagrado, de religião. O Ícaro falou aqui, professor, não sei se o senhor curte literatura, mas essa ideia da visão do divino levar ao horror barra loucura é bem presente no Lovecraft, um escritor de terror do século XX. Eu gosto bastante. Gosto bastante de literatura, gosto bastante de Lovecraft. E realmente, o Lovecraft é um autor que várias dessas ideias dos estudos de religião estão presentes aí, né? Da inefabilidade do sagrado, do tremendo, do sagrado tremendo e fascinante. O Lovecraft, inclusive, busca muito coisa de tradições mágicas, tradições alquímicas, tradições herméticas, o Necronomicon e coisas do tipo, né? Ele tem vários símbolos ali que ele busca dessas tradições religioso barra filosóficas. Então ele era um cara que se interessava muito pelo estudo de religiões, né? A Aline falou que quando o ser humano começou a fazer sacrifício para Deus. Ó, excelente pergunta. Certamente isso é muito, muito, muito antigo. Porque quando a escrita surge, a gente já tem deuses e já tem sacrifícios. Então, assim, a gente teria que ir por uma via indireta de buscar, por exemplo, evidências arqueológicas de locais com muitos ossos de animais. Que certamente não foi que vários animais morreram ali e foi acumulando. Alguém realmente ou juntou esses ossos ali, ou acontecia alguma coisa naquele lugar que ossos se acumulavam. Então, por exemplo, sacrifícios é uma possibilidade. Então, por vias indiretas, vai se chegando a essas hipóteses de sacrifício, de ritos de sacrifício que aconteciam na chamada pré-história, né? Para usar outro termo hiper polêmico aí, mas assim, pré-escrita, né? Antes da escrita. Então não saberia precisar quando que começam a acontecer sacrifícios para deuses, né? Mas isso é mais antigo do que a escrita, provavelmente tão antigo quanto o ser humano como a gente reconhece hoje, né? O ser humano produtor de cultura. O ser humano que pinta caverna, o ser humano que faz instrumentos, flautas, instrumentos musicais super antigos também, né?